Olá, é um prazer estar de volta com você para mais uma edição do podcast Sem Papas na Língua. Eu estava com saudade de você, claro, e eu espero que você também esteja com saudade dos conteúdos que eu tenho o cuidado de selecionar para levar para você. No podcast de hoje, eu vou te apresentar uma outra pérola histórica de Rondônia. A gente sempre fala das pessoas que construíram esse estado, que estão construindo. Claro, todas têm o seu valor, todas têm o seu merecimento, todas têm aquela pedra colocada na construção de Rondônia, que em somente 42 anos, aliás, de Estado, já é um Estado de referências no país. Veja só, Rondônia não está copiando referência de outros estados de 200 anos, não. Ele tem coisas em que é referência no país. Quer ver uma delas? Piscicultura de cultivo. Rondônia é referência no Brasil. Você quer ver mais uma coisa? Muitos estados antigos criadores de gado, agora que estão se habilitando para criar gado sem obrigação de vacina fitosa. Rondônia já conquistou isso, ó. Está vendo aí? Mas tudo isso, gente, tem uma publicidade de Rondônia, da Assembleia Legislativa, que foi muito interessante, muito criativa, e ela está sempre sendo citada, porque é uma verdade, que é aquela que se refere aos destemidos pioneiros. É verdade, tinha que ser destemido para vir para cá, porque nos anos 70, para você fazer uma viagem de Cuiabá para Rondônia, você precisava de 3, 4 dias, às vezes você se perdia nos atoleiros de areia no verão, ou nos caminhos diversos de atoleiro de lama, e você levava de 10 a 15 dias para fazer esta viagem. Não teria que ser destemido ou não teria? Bom, eu tenho hoje aqui para você um desses primeiríssimos, daquele que veio para receber os que vinham depois. Eu vou lhe apresentar o técnico agrícola Eustáquio Chaves Godinho. É ele que vai lhe cumprimentar agora e você vai se deliciar com o que você vai ouvir aqui para frente. Eustáquio, seja bem-vindo ao podcast Sem Papas na Língua. Muito obrigado. É para mim forte motivo de satisfação, poder colaborar um pouco, né, com a sociedade, vamos dizer assim, contar um pouco da história da colonização, da sua realidade, coisa de raiz. Entendeu? Diferentemente de muitos livros que eu vejo aqui, sem crítica, que não aborda muita coisa que a gente sabe que passa por cima, mas é vida. Então, eu estou aqui, sim, com gratidão, quero estender oportunamente um abraço a todos os agricultores do estado de Rondônia, pessoas que eu respeito e tenho uma consideração muito grande, lutei por eles e continuarei lutando dentro do possível. Já estou aposentado, mas já estou ainda, dá para tocar o pau ainda, né? Então, gente, ainda dá para estender a mão para alguém, né? Dá, isso não deixei, nunca deixarei de fazer isso. Faz parte da minha formação, da minha índole, entendeu? E eu gosto do campo, eu gosto do homem do campo, eu gosto da legislação fundiária, entendeu? Eu gosto do órgão, adorava o órgão que eu trabalhava, brigava pelo órgão, eu sacrificava pelo órgão, consequentemente, para chegar no agricultor. Foi meu estilo. Eu imagino que, amando o INCRA, como você está acabando de dizer, de declarar, de declinar, sim, e eu acredito nisso, verdade, porque eu testemunhei a sua atuação no INCRA, e eu acho que você hoje deve sofrer bastante vendo o INCRA tão degradado, tão abandonado, tão desmobilizado, desmontado ao longo das últimas 3 décadas.
fato, é fato. Tanto é que hoje fala assim, o velho INCRA e o novo INCRA. Geralmente a tendência lógica, né, a história nos mostra isso, o novo vem carregado de mais técnica, o novo INCRA vem carregado com mais recursos, vem carregado com mais, né, inteligência. Ao contrário, o velho INCRA foi quem que estruturou com competência, com lealdade, sobretudo lealdade, sem corrupção. Não se falava em corrupção. Na frente eu vou falar, né, do dinheiro que a gente trazia, dos milhões dentro da caminhonete para distribuir para os colonos. Na frente eu vou falar. Ninguém pensava, não ousava, não passava na nossa cabeça de ficar com um tostão. Era tudo, coisinha assim, tudo certo, tudo correto. É inacreditável em relação a hoje, né? A vida de hoje, você contar isso, nem que fala que é mentira. Mas a coisa é verdade. Antes da gente se aprofundar nessa questão INCRA, que é uma coisa instigante, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes e leitores que este senhor é um mineiro de Belo Horizonte, de BH, que formou-se como técnico agrícola, e eu não sei o que deu na cabeça dele. Lá antigamente, meus avós diziam, esse menino tem umas ideias que ele parece que é peidado da cabeça. Né? O cara está morando no Rio de Janeiro, está falando de ir embora para a Amazônia, é peidado da cabeça. É? Eu acho que o nosso amigo aqui fez algo assim que levava os antigos a emitir essa expressão. Né? Pois ele largou o BH, uma cidade planejada, a cidade que JK fez uma lagoa belíssima para que o mineiro tivesse um pouquinho de sensação do mar, e veio se embrenhar aqui na Amazônia e começou por ficar 3 dias rolando pelas estradas de Cuiabá para Ouro Preto. Como é que foi mesmo a sua chegada aqui e em que ano foi? Eu cheguei em Rondônia, efetivamente. Quem te contratou? Quem assinou minha carteira foi o Canuto. Minha carteira foi assinada dia 7 de abril de 1972. Olha 49 só. Anos. 49 anos. Eu aposentei. Eu sou o único servidor, talvez uma exceção nos milhares. Que 49 anos de serviço, eu fui aposentado por conta da minha idade. Né? Agora é obrigatório, né? Mas foi 49 anos de serviço público, de dedicação, de respeito, de assiduidade, de carinho. É chato eu falar de mim mesmo, né? Porque não é demagogia, nem querer aparecer, mas eu sempre procurei andar no caminho certo. Né? Apesar de que muitas pessoas que não conhecem o seu âmago, não conhecem a gente na sua essência, pensam que é mais outro, é mais outro. Eu sei que acontece isso, né? O mais importante é a minha consciência e eu estou tranquilo. Eustáquio, você chegou no Ouro Preto via terrestre. Você veio de Cuiabá para Ouro Preto. Eu vim para Colibri, pela Colibri, naquela época era Colibri, não era uma empresa. Colibri. O que você viu em Rondônia a partir de Vilhena? Você saindo de uma cidade grande como Belo Horizonte. Floresta. De um lado e de outro, floresta. Vilhena atoleiros. Era o quê naquele atoleiros. tempo? Não era cidade ainda, era uma vila, né? Tinha o quê? Umas 100 eu casas? acredito que tinha, talvez mais daquela principal onde é que tem a BR, né? Uhum. Já estava quase que toda na sua totalidade ocupada. Mas umas 200, 300 residências, né? Fixas ali. Então aí viemos para... O que eu vi muito foi os atoleiros. Mas Cuiabá, mas Cacoal não tinha? Não, Cacoal não. Cacoal... Mas tinha um restaurante, quando o pessoal passava lá para comer, entendeu? E mais um... Por conta do rio, né? Da balsa, né? Da balsa, era. E Pimenta Bueno? Pimenta Bueno estava isolado, era uma cidade isolada. Não tinha nada, nem um comérciozinho na balsa? Não, porque tinha uma balsa, não tinha não. Quando eu cheguei não tinha não. Era a estrada de barro. E Cacoal? Cacoal... bom, Cacoal você já tinha um... Ji-Paraná, a ponte ali tinha recém-inaugurada, uma passando pela ponte. Chegamos em Ouro Preto, era 9 horas da noite, 3 dias... Ji-Paraná já era uma vilazinha mais estruturada, Vila, né? De Rondônia, É. chamava, né? Vila de Rondônia. Então lá já tinha o BEC, estava lá o BEC instalado, né? A Sucam era
linha de frente, é um órgão que ninguém esquecido, mas que tem que ser lembrado. Entendeu? Com certeza. O século fazia vistoria a 30, 40 quilômetros do eixo da BR, mas quando chegava naquela casa daquele seringueiro ou de um morador eventual, estava lá atrás da porta, Sucam, né, que eles escreviam, né? Deixava o registro ali. Ele passou ali. Passou. Como era o nome daquele aparelho que... Não, eles não, que ele usava para jogar o veneno na parede. O borrifador. É. Entendeu? Ele passou ali com o seu borrifador. Eles já tinham passado, né? Depois chegou o INCRA. É. E a gente via lá a marca da Sucam. Atrás da porta, eles colocavam, né? Então, quer dizer, são heróis anônimos. Estão aí esquecidos, ninguém fala. É. Depois mudou o nome, né? Aquele negócio todinho. É. E aí você chegou no Ouro Preto. Aí cheguei no Ouro Preto, era 9 horas da noite, aí eu vim trazer um ofício. Ouro Preto já tinha as Três Palmeiras ali como acampamento. Já tinha lá, Vila do INCRA, né, Sapolândia, que chamava Sapolândia, por causa da quantidade de sapo que tinha cantando. Quá, quá, quá. Era interessante. Era sinfonia. Aí tinha lá a serraria, né, que o INCRA mesmo serraria completa. O maquinário de estrada, de D8, D6, D4, o INCRA, tratores. O INCRA tinha uma patrulha mecanizada que poucos estados tinham naquela época. Nem o estado de Rondônia tinha. Para poder abrir as ruas, as vilas e as estradas, as vicinais, para poder atender o assentamento. Quer dizer, o homem, a terra, mas sem um acesso, ele não tem... quando você chegou, já tinha iniciado o assentamento? Ouro Preto já. Do projeto Ouro Preto? Já tinha, né? Ele foi criado em 70. Eu cheguei em 72. Entendeu? Aí, como a migração foi muito forte, o INCRA foi obrigado a criar o Riachuelo, que era em Ji-Paraná. Quer dizer, o projeto Ouro Preto, em função do seu sucesso, levou Canuto e o Silvio de Farias a expandir. Setor Riachuelo, depois foi o POP 3, um outro. O Riachuelo era 800 e poucos lotes. O POP 3, sentido ali, era mais ou menos para 600 e pouco. E o Jaru, né, que eu fui designado para ir para lá, o Jaru tinha 1.207 lotes, não esqueça esse número. 1.207 lotes. Então, e eu aí fui para o Jaru. Canuto tinha 2 agrônomos, um assistente social e um economista. Cada um foi para um local, Sidney Girão, outro foi para Pico de Paraná, outro foi para Colorado, entendeu? E eu fiquei lá no Jaru. Perguntou se eu era casado ou solteiro. No Adolfo Hall. Padre Adolfo Hall, que hoje é o Padre Adolfo Hall. Mas ali era um setor de expansão chamado BOP 4. Do Ouro Preto, do projeto Ouro Preto. Tudo girava em torno de Ouro Preto. E eu era o responsável, era um representante do Levegildo, que era o executor do Ouro Preto. E a gente comunicava por fonia, aqueles rádios de fonia, ou então aquela rádio móvel, e o transporte. O que não faltou foi viatura para trabalhar. O INCRA tinha 4 helicópteros, né? Que em que pese tinha um apelido de bolha assassina, porque de vez em quando caía caiu uns dois. Até tem o Sidney Girão em homenagem a um piloto, né? Que caiu do helicóptero, né? E morreu. E ele deram o projeto da Sidney Girão em Nova Mamoré, em homenagem a ele. Ele tinha os mecânicos, tinha um hangar de Ouro Preto. Vocês tinham um avião também. Tinha avião, tinha 2 aviões. Eu lembro que o Teixeirão, quando chegou aqui, querendo rodar o estado todo, para poder implantar o estado, que ele veio com essa missão, ele tomava emprestado helicóptero e avião do INCRA. O INCRA tinha um King Air, né, que era já um avião submoderno, e tinha um outro também que era moderníssimo. 2 aviões. Ficava baseado aqui, entendeu? Mas os helicópteros eram Ouro Preto, na base de Ouro Preto. Era um hangar de lá, um hangar grande, bem feito, madeira grossa, tablado, tinha mecânica, entendeu? Porque o helicóptero é tudo com raio-x, aquelas peças que são analisadas. Você teve o privilégio de trabalhar com 2 gigantes da história de Rondônia. Eu costumo dizer que são os 2 pais. Entre os 3 pais que Rondônia tem, os 2 são Canuto e o capitão Silvio de Farias. E você teve o privilégio de trabalhar com o capitão Silvio de Farias,
que era o homem que arrecadava as terras da União para o INCRA, e o Canuto era o homem que pensava nas estratégias de ocupação dessas terras. Projetava. Né? E da conversa dos dois foram nascendo esses projetos todos a partir do Ouro Preto. Até o projeto que chegou em Colorado do Oeste, que era o Paulo de Assis Ribeiro. Paulo de Assis Ribeiro e o Sidney Girão em Guajará-Mirim, né? Me conte, como é que foi trabalhar com esses dois gigantes da história de Rondônia? O meu trabalho foi praticamente no campo, né? Entregando terra, acompanhando fiscalização topografia, porque naquela época o INCRA fazia topografia. Nós tínhamos equipes, tinha 10 equipes. Cada equipe trabalhava 11 pessoas. Baliza ré, baliza avante, é o cozinheiro, é o cara da motosserra, é o que fazia, carregava as vasilhas. Então, era nesse nível aí. Só para fazer um parêntese. Hoje quem faz isso é o drone, né? Já é o drone. Já é o drone que mas faz, não né? tem muita perfeição ainda. Mas naquele tempo era o teodolito. Teodolito. Né? Teodorômetro, já tinha um teodorômetro, que era um dos mais modernos. Até que veio um pessoal do Rio para instruir os meninos aqui como manejar, como trabalhar com o teodorômetro. Ele alcançava 6 quilômetros. Olha. O outro era o teodolito, TI-10, que era o menor, né? Mas de bom alcance. Então, o Rondônia foi feita mais com toda a demarcação, né? O parcelamento foi feito com aparelhos topográficos. E com bons profissionais, que o próprio INCRA tinha. Depois o INCRA passou a fazer licitação e empresas privadas, né, terceirizou. Certo. Me descreva como é que era o Capitão Silvio, que é uma figura hoje, está ficando assim meio mitológica, porque pouca gente conheceu e ouve-se muito falar, mas não tem muitas imagens do Capitão. A gente não vê imagem do Capitão, não tem uma estátua do Capitão no estado. Como é que era o Capitão? O Capitão, ele era um homem diferenciado, do ponto de vista de inteligência, memória. Eu me lembro que uma vez nós estávamos indo lá para Iata, eu estava no carro com ele, que sempre viajava com ele, e tinha uma turma que tinha ido na frente para ver um problema lá do topografia, para começar a base. Ponto de lançamento de uma topografia para criar o Pix de Girão. O Capitão já tinha ido na frente uns 2 dias antes, nós passamos, ele estava na beira da estrada perdido, atrás de um marco referencial. Aí o Capitão Silvio falou assim, vocês vão ali naquela castanheira que vocês vão encontrar o marco. Olha só. Desse nível, entendeu? Então, a inteligência dele era um computador, era imensurável, entendeu? Ele era muito preocupado com o homem do campo, ele era combatente de corrupção. Tanto é que, uma época, veio um irmão dele, que era capitão também do Exército, trazendo um pessoal acompanhando da Mitsubishi, que queriam adquirir terra em Rondônia. O capitão não recebeu o irmão. Não foi no aeroporto, nem levar, nem saiu para jantar com um grupo. Não atendeu. Então, por quê? Porque se esse grupo chega já, né, usando o irmão dele, entendeu? Aí ele não aceitava aquilo, achava que era uma ofensa. Que era uma interferência uma interferência indevida. E que, de qualquer sorte... E esse grupo queria o quê? Terra. Era terra. Ele não era assim. O Capitão Silvio combatia a grilagem. Estavam usando o irmão dele como instrumento para chegar nele e pegar a terra. E como com mais facilidade. Tinha a Nilce, que era irmã do capitão, que era enfermeira, e muitos amigos não saíam lá de casa, a gente ficava sabendo, olha, o capitão não recebeu o irmão. Caríssimo leitor e ouvinte, presta atenção nesse exemplo. Você conhece hoje, entre os políticos de hoje, alguém que tivesse essa estatura moral para fazer o que o capitão fez, para não ter que ser acusado de ter ajudado alguém porque veio com o seu próprio irmão? Tá difícil. Preste atenção na grandeza desse ato. Aí ele saía do carro, encontrava ali uns beliches na beira da estrada, um boteco, 5, 6, 8, 10 colunas ali. Ele parava o carro, cumprimentava as pessoas, perguntava o seguinte, como é que a gente consegue um pedaço de terra aqui? Vocês têm terra?
Uns tinham, outros não tinham, né? Mas a gente tem que pagar, a gente pagando, a gente recebe terra aqui. Ele, capitão, perguntava. Ele perguntando se para receber uma terra pelo INCRA, um lote, uma parcela, se dava dinheiro para alguém. Então, ele estava andando a serviço e, concomitantemente, ele estava pesquisando, investigando a conduta de quem trabalhava. Era proibido você namorar com filha de colono, era proibido você receber presente. Namorar filha de colono. Era proibido. Porque você fazia alguma generosidade para aquele detrimento dos outros que você ia do seu interesse, né? Você ia agradar com o seu genro, seu sogro, né? Seu sogro. E também presente, não se recebia presente. Uns 2 ou 3 técnicos foram demitidos porque recebeu presente, leitoa, as coisinhas boas, mas a regra era essa. Uhum. A regra era essa. Porque chegava o Natal, o cara agradecido dava uma leitoa. Mas eu não podia. Presente, não podia. Não. Isso era a regra. Porque através daquele ali começava a bandidagem, a malandragem, o balcão de negócio. É a inteligência dele, né? A inteligência dele. Era a porta de entrada da corrupção. Sim. É o princípio. Começa com a galinhazinha, daqui a pouco, daqui a pouco a novilha, daqui a pouco o dinheiro. Então, ele tinha essa visão. Então, era terminantemente proibido. A gente, às vezes, almoçar, dependendo do serviço do horário, a gente podia comer na casa do colono, mas fora disso, você não tinha que... Você tinha que ter... O agricultor lá, não isolando o agricultor, entendeu? Eu não confundindo as coisas. Estou namorando a filha do seu Manuel, esse crédito aqui eu vou dar primeiro para ele. Então, esse título primeiro que vai sair vai ser o dele. Então, para evitar isso, então, você... Ou então esse lote aqui que tem uma água boa. Tem uma água boa, melhor, nivelamento, topografia, a parte hídrica, entendeu? Então, ele tinha esse cuidado. Então, ele era um homem, assim, de... Chegava olhando o Jaru, por exemplo, eu botava a mão na escadeira e saía andando na vila. E conversando com as mulheres e com os homens da vila. Como é que estava, de onde vieram, né, como é que foram recebidos, entendeu? E etc. Interessava ele, né? Como é que era o sentimento das pessoas em relação a ele? Eu ficava orgulhoso. O capitão teve um homem forte aí, ele esteve aqui dando a gente apoio. Eu vi ele falando. O pessoal gostava disso? Gostava. Porque ele não maltratava, o negócio dele era que é a coisa certa. E a coisa certa não faz mal. Então, ele era uma pessoa que conversava, né? Ele era extrovertido, né? Ele é curioso, e muito curioso para saber das coisas, o que estava acontecendo no território dele. Que estava mas o parceiro dele, o Canuto, não era extrovertido, já era um... Não, fechadão. Era mais do escritório. Um goiano fechadão. Mais do escritório, do gabinete, entendeu? Era o cara que ficava botando o cérebro para trabalhar, agrônomo, né? Para criar os projetos. É isso mesmo. Projetado, a projeção de projetos. E ele estava sempre em Brasília. Nós recebemos muitos militares, né, da época daquela época, por exemplo, lá no Jaru, uma época, foram 200 militares do Exército para lá, ficar lá um mês lá no Jaru, subiram lá o Alto Candarana, deu um serviço aí que ninguém sabia. Quer dizer, então tem esse espírito de corpo muito forte, entendeu? Que não acontecia com os outros administradores. Então, aqui se praticava uma verdadeira reforma agrária. Foi colonização. A reforma agrária depois... ela tem uma diferença, né? Entre colonização e colonização é quando você vai injetar, né, vai ocupar espaços vazios, né, carentes de desenvolvimento, né, de povoamentos, né, de infraestrutura. Então você vê como é que era o Preto. Ouro Preto, né, era mata. Chegou a colonização. Olha o que é Ouro Preto. Você vê o Jaru, você vê Paulo Assis Ribeiro, Ariquemes. Ariquemes já foi área desapropriada. Né, o tal do PAD, Projeto de Assentamento Dirigido, um pouco diferenciado dos PICs. Os PICs foram 5 grandes PICs. O alicerce foi o PIC era projeto integrado de colonização. Entendeu? E o PAD é projeto de assentamento dirigido, que foi o Marechal Dursa e o Burari, que eu administrei também. Mas qual é a distinção do PIC para o PAC? Olha, o PIC, ele tem 12 programas: infraestrutura, assentamento, titulação, crédito, tinha comercialização, tudo aquilo que for voltado,
entendeu? Em benefício do agricultor, tinha assistentes sociais, tinha a escola, a educação. A educação era o único que fazia também, as escolas, as professoras. Já o padre, ele se limitou somente no assentamento, entendeu? Na topografia das parcelas e não tinha crédito, lá não tinha crédito. Mas os outros tinham crédito. Não tinha escola. Não fazia escola também. Não tinha escola. Entendeu? Então o padre, a diferença é isso aí. Um fazia 6 programas só, o outro fazia 12, que eram os PICs. Certo. Então essa é mais ou menos a diferença. Até porque no caso de Ariquemes, os padres se dividiam também em 3 categorias, né? Era o Marechal Dutra. E Burareiro. E o burareiro, mas o burareiro se dividia em burareiro e burareiro licitação. Burareiro licitação já é colonização. Você acredita? É colonização. Aí já é ocupação do espaço vazio, buscando desenvolvimento, então, melhoria. Ali acontecia as duas colonização coisas. E reforma agrária. A reforma agrária já foi área desapropriada, desapropriada de alguém que tinha a serra e que não produzia, antieconômico. É bom fazer esse esclarecimento, mas não cumpria a função social. Hoje, na linguagem comum, inclusive jornalística, né, se fala muito que Rondônia, um estado que teve uma reforma agrária onde não aconteceu em outro canto do país, que deu a Rondônia a estrutura que tem hoje, né, e deu, em função dessa estrutura, a condição de Rondônia ser a potência que é hoje. Né? Mas aí eu dou são cerca de 80% da ocupação de Rondônia está na mão de pequenas propriedades. Predominantemente. Mais ou menos 20% na média grande. E grande propriedade. Né? Entendeu? Isso aí tem um levantamento. Não tem nenhum outro estado com um desenho desse. Olha que Santa Catarina tem uma coisa semelhante. Em termos de potencial, de dimensão de áreas, somente. Né? Lá também tem a agricultura familiar forte. Nós temos uma pequena propriedade, a grande propriedade, a média propriedade e a grande propriedade. Segundo a Lei 8.629, de 93, caracteriza a pequena propriedade, era constituída por 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal tem 60 hectares. Então, se você multiplica 4 por 240 hectares, é pequena propriedade. E até 15 módulos fiscal. Que era o tamanho do burareiro, 250 hectares. Mas já dentro dessa regra. Né? E a média propriedade ela vai até 900 hectares, que é 15 módulos fiscal. E acima disso aí é considerada grande propriedade. Tanto é que a pequena e a média, ainda que seja improdutiva, o INCRA não pode desapropriar. Somente a grande propriedade improdutiva e que não cumpre a função social. Porque ela pode ser produtiva, mas não cumpre a função social. Ela pode ser desapossada. E aqui aconteceu. Eustáquio, eu imagino que vocês enfrentavam um desafio enorme pela quantidade de pessoas que chegavam no estado. Vocês projetavam tanto e vinha 4, 5 vezes mais. Justamente. Não é? Isso é fato. Mas vamos lembrar que houve também uma publicidade institucional do governo federal chamando pessoas nos estados para Rondônia. Não houve? Sim, houve integrar para não entregar. Isso. Né? Aí tem outra história que diz o seguinte, um militar teve no Nordeste e disse, eu fui ao Nordeste, vi homens sem terra, e veio ao Norte, vi terra sem homens. Aí começou aquela bandeira da colonização por questão de faixa de fronteira e segurança nacional. Nós éramos vinculados, o INCRA antigamente era vinculado diretamente à presidência da República, por questão de segurança nacional. Isso. E a gente, para ser contratado no INCRA naquela época, você era estudado, você levantar a sua vida dentro do grupo, onde você estudava o primário. Tanto que as próprias áreas do INCRA, onde ficavam suas sedes, tinham lá placas, né? Áreas de segurança nacional. Segurança nacional. Uma dessas áreas no Jaru foi alvo, inclusive, de manifestações de moradores contra a cerca que guardava essa área de segurança nacional, porque ficava bem no centro da vila e as pessoas tinham que contornar para poder chegar onde você, em vez de ir numa linha reta, para você tinha que
Ficou inviável, né? Ficou inviável. Aquela porção Aí ali. o pessoal lutava para derrubar a cerca. Algumas vezes essas cercas foram derrubadas. Sim. Verdade? Sim, o Ouro Preto teve isso também. E aí o INCRA mandava levantar. O INCRA tinha a guarda florestal. Ah. Nós tínhamos 4 guardas florestal que se viram no canal de Suez, na época, né? São os catarinenses, o cara de 1,90 m, bom de porrada, porradeiro. O cara tarimbado. A Marina, o Luiz, o Feltrin, entendeu? Tinha o Garcia, o Mão de Onça, uns caras assim, bem... E o papel deles era? Era acompanhar os técnicos e conflitos dentro do campo, eles é que resolviam, entendeu? Não tinha delegacia de polícia naquela época, a pessoa tinha de Paraná, então os fatos eram resolvidos ali no campo. Quem então, resolvia isso? Eram os guardas florestais, mas era tudo que era inteligente. Sim, mas o caso, quando ele não resolvia, ia para quem? Para o executor do projeto. Sim. O executor do não, projeto... Às vezes teve caso que o executor já participava no campo com os guardas florestais para buscar a solução já logo ali. Eu mesmo fui várias vezes. Entendeu? Participei de diversos caras de conflito. Início de conflito. Algum início de conflito. Bom, você acompanhou certamente o assentamento de pessoas, ou seja, pegar o colono e levar até no lote dele. Eu fiz isso. Mas você fez só onde tinha estrada ou você não, fez no picada, meio do mato? Na picada. Me conta. A estrada vinha depois. Escuta essa A história. estrada vinha depois. Escuta essa história. Preste atenção. Como foi Rondônia formado e o que significa ser destemido pioneiro. Diga aí, Eustáquio, como é que era? Você pegava um facão... Como a migração era muito intensa... Você carregava um facão... Carregava, lógico. E arma também. E arma também. A gente tinha arma, a gente não tinha problema. Ia você e o colono? No meio da mata? Não, ele levando assim 10, 15, 20. Dependendo, entendeu? Algum já fica aqui, é o seu, esse aqui é o seu. Porque nós tínhamos uma seleção. Você tinha o rumo dos marcos... já tinha. Que a topografia deixou no meio da mata. Nós tínhamos um esboço. A gente fazia o esboço no campo, no escritório, para praticar isso aqui no campo. As linhas, tal, linha tal. Bom, 50 quilômetros. Mas quem primeiro abriu essas picadas foi o topógrafo. O topógrafo, sim. Mas até você chegar com o colono, essa picada, o mato fechou. Nós tínhamos que ter, no mínimo, a testada, que chamava de testada, tinha que ter os 2 marcos na frente, para não fazer confusão, de entregar isso aqui é seu. Esse aqui é seu, esse aqui é o seu, até terminar. Aí voltava. Entendeu? Aí no dia seguinte a gente pegava outra linha. Você não se perdeu nenhuma vez no meio da mata? Não, porque andava geralmente a gente andava com 5, 6 homens. Mas você conhece a história de colono que se perdeu sim, tentando achar... E o INCRA mobilizou muitos técnicos para trás desse pessoal. Muita história, até muita coisa da colonização, entendeu? Coisa assim que o nego fica estarrecido. Olha, nós estamos falando aqui de coisas que você está escutando aí, parece que foi antes de Cristo. Não. Foi 4 décadas atrás só. 5 décadas atrás. Tanto que Assis Canuto está aí, firme, forte, saudável. Chegou aqui em 1959. Eu estou com 75. Cheguei aqui com 19 anos. Cheguei com 19 anos. Então, vem cá. Na sua juventude, você tinha quantos anos quando chegou aqui? 18 anos. 18 anos. 18, 19 anos. Vamos lá. Vamos dizer que entre os 18 e os 25 anos, esses 7 anos você trabalhando no INCRA, com 25 anos dava para você imaginar que o território viraria Estado e que o Estado em 40 anos viraria o que é hoje? Não, jamais. Mesmo passagem, não tinha Você ideia. lembra de alguém que tenha tido essa premonição? Não tinha ideia disso. Ninguém a coisa tinha, foi muito dinâmica, porque foi bem conduzido. Tem um alicerce de primeiro com homens que pensavam no desenvolvimento, no bem-estar social das pessoas. Não era dessa picaretagem que tem hoje por aí. Você falou das questões morais que o INCRA implantou aqui e cultivava. Sim, e cobrava. Cobrava. Né? Não podia receber presente, não podia namorar a filha do colono. Mas vem cá, também não tinha banco. O banco só tinha em Porto Velho. E você tinha que fazer pagamento, carregar dinheiro para pagar gente pelo Rondônia toda. Como é que se dava isso? Tinha o praça,
que era o chefe da contabilidade. Você vê, até o pessoal da contabilidade era especialista. Hoje ele é desembargador no Acre. E a esposa dele também é desembargadora. Entendeu? Até outro dia nós conversamos. Era o Praça. O nome dele era Praça. Então nós ele dirigia, que ele gostava de dirigir. Final do mês nós vínhamos aqui a Porto Velho, saía de Jaru. Estou falando tudo aí, o ponto central é Jaru, entendeu? Aí saía do Jaru, nós vínhamos para cá, ficávamos aqui uns 2 dias, levava, tipo assim, quase que R$1 milhão, porque eu não posso calcular preciso, mas era quase que um salário mínimo naquela época. Para 1.207 famílias, era alguns milhões hoje. E se ia no carro, a gente carregava uma 44, uma carabina, que era dele, eu tinha um revólver 38, um Magnum, entendeu? E nós íamos pegar esse dinheiro aqui. Saía daqui até anoitecer, né? Passava pelo São Pedro, por esse lugar todinho aí. E nós chegávamos com o dinheiro lá, no dia seguinte começava a distribuir. Nunca apareceu ninguém para tentar subornar. Nós, entendeu? Não faltava R$1. Isso que eu sou. Outro dia eu estava conversando isso com o juiz federal. Que é uma coisa. Não faltava nada. Ia tudo para a mão do agricultor. Não passava na nossa cabeça. Não, vou aproveitar aqui, vou tirar um dinheiro aqui um pouquinho. Isso não passava. Isso é uma coisa assim rigorosa. E não era só eu, não. Tinha outros colegas que eu mesmo. Quer dizer que não tinha nem ideia, nem não. Brincando, você não, dizia, eu vou pegar aqui um... Não tinha, não passava, entendeu? E sabia que se pegasse, o pau comia. Não é hipótese. Que a gente estava sempre alertado. Sempre alertado. Você acha que isso seria possível hoje? É difícil, né? Hoje é difícil. Começa pelos movimentos sociais, né, sem fazer crítica, que no início em 97 foi o forte do movimento do MST, né? Em 97. Depois ele estava recebendo dinheiro pela Caixa Econômica. Pelo INCO, o SEC não quiseram entregar dinheiro, porque era muito dinheiro. E muita gente. Aí passaram a entregar dinheiro para os líderes. Olha que responsabilidade. Para os líderes do MST. Dos movimentos. Muito dinheiro não foi entregue aos colonos. Tem bolsa que foi jogada no mato cheia de dinheiro, que foi encontrada depois. E na nossa época não tinha isso. Eu saí daqui, entendeu? Nessa caminhonete vermelha também, essa caminhonete vermelha. E não aconteceu nada com essas pessoas? Não. Mas era denunciado? Era, mas não. Registrado? Meu filho, mas não fala. Se você faz, o problema é grave. Se esse pessoal faz, fica dito por não dito. Entendeu? Nós estamos falando 30 anos atrás somente, né, Gil? Anos 90, 97. Um ano antes da Constituição. Muita coisa melhorou, muitas coisas pioraram ao longo desse período. A gente sabe disso. Você está falando do MST e eu sou obrigado a esquecer um pouquinho a história lá e pontuar essa questão do MST. Bom, vamos lá. Nós estamos com governos de esquerda há cerca de 30 anos. Né? Perfeito. Que a gente passou a ter consciência, mas na verdade tem mais, né? Desde da redemocratização já foi com governos de esquerda, né? Sim. E eles sempre brigando por reforma agrária, por entrega de terra para os colonos, para as pessoas, para os sem terras. E de lá para cá, o que a gente viu, quero ver se você tem essa visão, foi o INCRA sendo desmontado, né? Totalmente. Você concorda? É isso mesmo? Em todo aspecto. Quer dizer, são dois movimentos inversos. Um aqui criando uma propaganda de terra que exige a presença de um órgão forte, dando o apoio instrumental, né, institucional, de regularização, de emissão de documento e tudo, mas ao invés de ter isso crescendo aqui, isso aqui estava caindo. Esse subindo e esse caindo. Eu dizia o seguinte, gente, foi isso mesmo? Esse pessoal vai botar renta no bolso, pensando eu, né? A ideologia deles, a convicção que eles tinham, né, sobre a reforma agrária, sobre o assentamento, sobre a agricultura familiar. Aí eu falava assim, eles vão botar a gente no bolso. Nós não fizemos, foi nada. Vamos ver o que eles pensam. E eu falei o contrário. Nós é que fizemos, eles não fizeram nada.
Não fizeram nada, não fizeram nada. Ficou dito por não dito, entendeu? Muita coisa errada que tem que ser corrigida, e corrigir, entendeu? É complicado, porque, né, já a raiz... Por exemplo. Topografia hoje é topografia, entendeu? Cara, tem 20 anos, tem área aí que tem 20 anos, que o INCRA, o assentado, nunca viu passar um carro, eu ouvi isso, o agricultor falando, tem 20 anos, senhor Sai, que não passa um carro do INCRA aqui, nessa linha. Ficou a esmo, ficou solto. E tanto é que hoje o grande problema que tem dentro de Rondônia é a chamada remembramento de lotes, a concentração. Eu chego, eu compro 50 lotes, eu compro 20 lotes, eu compro 10 lotes, entendeu? E não se toma nenhuma posição. Hoje esses lotes são propriedades, já são do agronegócio, cheio de soja, cheio de milho, cheio de boi, entendeu? E perdeu o controle. Nós perdemos. Tem também aquelas famílias que tinham um pedaço de terra e morreu, teve que dividir com o herdeiro. Porque... E essa divisão não aconteceu legalmente, porque o INCRA... a revelia. A revelia. Tem, por exemplo, casos lá na região de Buritis, o cara vai... Essa é prática, naturalmente, em outros municípios, né? Casar uma filha. Ele está sem dinheiro. Ele vende 5 hectares do lote. A revelia. Daqui a pouco, pensa num carro. Ele vende mais 2 hectares, porque o hectare hoje está valendo 40 mil, 30 mil, entendeu? Ele compra um carro. Aí já vai só diminuindo a fração dele. Entendeu? Daqui a pouco, ele tá no minifúndio, que não vai produzir mais nada. Quer dizer, e está tudo irregular ali. Tudo feita a revelia, não passou no escritório do INCRA, não chegou o INCRA. Então, o INCRA, pode até haver um desmembramento, desde que seja de interesse público, de uma propriedade, né? Instalação de uma borracharia, instalação de um hospital, de um lado. Você vê no governo central, no governo federal, algum interesse de reestruturar o INCRA? Não tem não. Entregar foi para o MST, não foi? Isso aí já... Primeiro começa de salário. Entendeu? Essa briga do INCRA. O salário do INCRA tem 20 anos que o pessoal quer. Todo mundo aposentando. 20 anos. Sem reajuste. Entendeu? Reestruturação do INCRA, promete, muda o governo, sai governo e não reestrutura. Você acha que isso foi por acaso ou foi um caso deliberado? É deliberado porque não há interesse. Estimular o cara sair, abandonar o órgão, procurar outra coisa? Porque a reforma agrária da Amazônia para a Amazônia, ela está assim, com característica diferenciada, entendeu? Por causa da floresta. Hoje, por exemplo, se você tiver uma propriedade, 10 mil hectares, um exemplo, mas ela é improdutiva, mas tem mata primária, o INCRA não pode desapropriar você para fazer redestinar. Quando, antigamente, o pau comia era esse, a propriedade dela é produtiva, então o INCRA desapossava, desapropriando a pessoa, pagando preço de mercado, que é pago, preço de mercado, e concomitantemente destinando em parcelando. Muita gente ficou rica com essa operação. Mas era preço de mercado, isso era lei, né? Por exemplo, vamos falar aí que o INCRA favoreceu... Assim, pelo fato do INCRA comprar e pagar, né? Comprar e pagar. Era um processo, inclusive, rápido naquele tempo. Hoje não é mais. O INCRA tem a desapropriação, a compra e venda. A compra e venda, o INCRA se iguala ao particular. Você tem a fazenda para me vender, então eu compro essa mão, vamos negociar. Então o INCRA negocia com aquele. Porque se ela for produtiva, se ela cumpre a função social, ela não pode ser desapropriada. Então, mas pode encontrando aí a tal do mecanismo, que é o decreto 433, que você oferta para o INCRA vistoria, encontrei esse valor aqui, serve, e fecha o negócio, né? É coisa rápida, que não passa de uns 4, 5 meses. Mas o desapossamento propriamente, entendeu? Nem mata secundária, se a propriedade tiver mata secundária, aquelas capoeiras de 4, 5 anos, o INCRA não pode desapropriar mais, entendeu? Por conta da questão ambiental. E nós temos os alinhamentos socioeconômicos e ecológicos do estado de Rondônia, entendeu? Que nós temos aí mais ou menos 1.300.000 hectares, mais ou menos, que está dentro dessas zonas que o INCRA não pode trabalhar, nem regularizar. Além do fato de que um proprietário de terra num outro estado pode
pode ocupar 80% da área, 20% de floresta preservar. Aqui, ele só pode usar 20% da terra. E ainda parcelado, né? Parcelado. 80% ele tem que preservar e não ganha um centavo para fazer isso. E os 20% que ele pode, né? Ele pode, mas ele tem que parcelar em 3 vezes, 4 vezes, 1 ano, daqui mais 2 anos, mais 3 hectares. Não pode usar tudo de uma vez. Então você vê que a reforma agrária na região norte, ela foi... Né? Foi sendo travada. Foi sendo travada. Né? Sendo travada. As normas... Deliberadamente travada. As normas, as portarias que saem, nada para favorecer, para dar dinamismo, quer em assentamento. Aliás, hoje tem mais de 10 anos que o INCRA nos apropriou o imóvel para fazer assentamento. Bom, você certamente tem conhecimento da declaração do ex-ministro Aldo Rebelo sobre a Amazônia, que ele é um... Eu admiro aquele museu. Quando ele afirma que... Sensato, né? Que a Amazônia vive sob 3 regimes, né? Tem um regime oficial de governo. Nós estamos vendo isso. Tem o regime das ONGs e agora tem o regime do crime. Do crime. Complicou. Não é? Aquela região ali onde é que mataram aquele inglês, né? Ali já começou o pau. Quer dizer, tem 3 estados, um oficial e dois oficiosos aí na sombra, regendo o destino da Amazônia. Criminosa, né? De forma criminosa, mas atendendo a interesses externos. Não o local. Isso aí, a imprensa está mostrando isso aí, né, todo dia, toda hora. Muito forte as transações de madeireira na Amazônia. Está tirando escancarado, de forma escancarada. Aqui também se tirou muito, mas foi justamente para o cara usar da própria propriedade. A cerca, a casa, aquele negócio todinho, né? E venderam algumas naquela época. Mas o mercadão forte hoje é naquela região do Pará, né? Naquela região. Eustáquio, com seu conhecimento, a sua visão, você é um cara que sabe muito, conhece muito de Amazônia, principalmente no caso de Rondônia. Rondônia é apontado com a sua condição privilegiada hoje no agronegócio por esse trabalho realizado pelo INCRA, né? Onde se diz que existem cerca de 100 mil propriedades regularizadas. É isso mesmo? Você concorda com Olha, esse o sistema nosso de cadastro rural, entendeu? Ele aponta 118 mil propriedades. Não, ocupações, porque propriedade é quem tem um domínio pleno de fato de direito, que tem escritura, que tem, né, o levado a registro. Mas se você é obrigado a fazer o cadastro do seu imóvel, independentemente de se você ser titular, entendeu? Ou ser posseiro. Então são 118, né? 118 que tem hoje, que está na planilha do INCRA, no sistema. E predominantemente 80% áreas pequenas, pequena propriedade. Pequena propriedade. Predominantemente pequena. Não tem grande propriedade. Não tem grileiro aqui dentro de Rondônia. Latifúndio. Não tem latifúndio mais. Entendeu? Porque se ele tem 10 mil hectares titulado, se ele não está explorado convenientemente, porque é por causa da questão ambiental que ele tem impedido. Então você não pode taxar essa pessoa, né, um latifúndio produtivo, por dimensão, porque tem um latifúndio por dimensão e por extensão. Então, esse caso aí, entendeu? Que a gente vê assim, porque é grileiro. O que é grileiro? Né? Grileiro é o indivíduo que falsifica, que frauda, né, documento público ou particular, né, em todo ou em parte, com interesse para si ou para outrem do bem alheio. Entendeu? Não tem, esse é o grileiro. Esse é o grileiro. Entendeu? Não, porque o fato da pessoa invadir uma propriedade, entendeu? E não é grilo, isso não é grilo. É invasão mesmo. O glossário técnico, os termos técnicos do INCRA, que caracteriza bem o que é um grileiro, grilagem de terra. É falsificação de documento. Tá, o que invade é invasor. É invasor. E aquele que está lá, né, em área... Mesmo que ele invada e se aproprie para vender para terceiro. Sim.
Sim, é o pau que rola. Ele continua sendo só invasor. Tem cara que forma a propriedade. A gente chama de grileiro, mas não é grileiro. Ele não é só grileiro. invasor. Só invasor. Bom, então... essa imagem do grileiro, isso é muito interessante, Rondônia não tem. Até o próprio zoneamento socioeconômico e ecológico contribuiu para que isso não acontecesse, né? Por conta das subzonas que têm limitações, restrições de uso. Por exemplo, nós temos ali, quem vai ali para Guajará-Mirim, vocês têm uma ideia, ali no Castelinho. Sim. Conhece ali, né? Sim. Aí depois lá na frente, né, seguindo, é a Estrada de Ferro, e depois Rio Madeira. Aquele ali é zona 2.2. Ali tem mais de 60 mil hectares. Dali não pode ser destinado, porque a fragilidade do solo. Zona 2.2 é quase que uma reserva, tem característica de uma reserva. Ela não pode ser mexida, trabalhada, explorada. Ela é frágil. É frágil, da fragilidade dos seus solos, do seu ecossistema. Tá. Então, mas eu vou colocar para você o seguinte. Então, nós temos cerca de 120 mil propriedades definidas, vamos usar esse termo. Né? Porque tem que estar regularizado. Tem muitos desmembramentos. Então, é aí que entra. Mas nós temos uma quantidade similar, menor ou maior, aguardando regularização. Menor. Menor? Menor. Eu acredito. Tem muita gente que afirma que é maior. Não é, mas não é. Se você fizer um trabalho assim, quer dizer, eu não posso colocar aquele cara que está naquela zona com restrição ambiental e te dar título para ele. Eu tenho responsabilidade, você não pode. Então aquele ali, ele não está aguardando título, porque o título dele não vai sair. O título dele não vai sair. Não tem chance nenhuma de ser expedido. Né? Tem cara que está dentro da área indígena e quer ser regularizado. Não tem chance. Então, agora, proprietário é um e possuidor é outra coisa. Né? E com relação à sua pergunta, entendeu, que você colocou aí, eu vejo que precisa de um redirecionamento, entendeu? Uma nomenclatura, modificar todas as normas do INCRA. Nós temos o Estatuto da Terra, que é de 1964, a Lei 4.504, de 30 de 11 de novembro de 1964. Que, na sua opinião, deve ser atualizado. Atualizado. Deve ser. Que quando faz uma lei hoje aí, transcreve artigos do Estatuto da Terra. Diz que o Estatuto da Terra é a lei agrária básico do processo agrário brasileiro. É a lei mãe, é uma mestre. O Estatuto da Terra não é brincadeira, não. Então, toda a legislação que sai posterior, ela traz trechos, né, aproveita de gancho do Estatuto da Terra. Então, tem que ter uma mudança, porque o campo é muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido. Você vê, essas concentrações que tem hoje aí, os projetos do INCRA, onde tem topografia favorável à mecanização, foi tudo indo tudo para o pau, porque está entrando o agronegócio, e está entrando o grande, mas vem com fôlego, vem com maquinário, ele vem com energia, ele vem com recursos, com tecnologia, que é progresso. Sim, é interessante para o Estado, mas a reforma agrária foi escanteada em decorrência. Mas tem essa quantidade enorme de terras sem documento formal. Tem 1 milhão e 300, mais ou menos, não tem documentos, mas a grande maioria está em área. Por exemplo, o pessoal que está aqui no Parque Jequitibá, naquela região da Gleba Jacundá, depois da usina de Ernesto Samuel, ali é zona 2.1. Está cheio de gente ali, mas não pode regularizar. E a ocupação foi após o zoneamento. Entendeu? E ainda tem outra coisa. Além do zoneamento, tem muitas unidades de conservação, nós temos 45 unidades, quase 2 milhões e poucos de hectares. Entendeu? E ao redor, né, no entorno dessas unidades, de acordo com uma portaria, uma resolução do CONAMA, Conselho de Meio Ambiente, Nacional do Meio Ambiente, você tem um raio de 10 quilômetros que você não pode regularizar ninguém da reserva. É a área de amortecimento. Então, isso aí, você pega, por exemplo, uma área de 200 mil hectares. A Florona Bom Futuro aqui, Bonitinha, pega aí. Você pega o entorno dela, 10 mil metros, e contorna ela aqui. Isso é a área quase maior do que a própria reserva. Então, com isso você não pode. Com isso, você exclui milhares de famílias que estão nessas áreas que não tem como regularizar. Isso aí não pode, porque a justiça não permite também. A ação civil pública. Entre aqueles que são regularizáveis, regularizáveis. Você supõe que existe... Há uns 8 mil aí, na área fundiária.
Agora, em área de assentamento, não. Área de título para assentamento, eu acredito que tem uns 40 mil títulos para ser expedido. Para área de assentamento. Uhum. Entendeu? Que se você for lá hoje, no campo, fazer uma vistoria, você não vai titular aquele fulano, que ele não está mais lá. E ele já vendeu para outro comprou 3 lotes ali. Certo. Entendeu? Certo. O limite para a área de assentamento, até pode agora alterá-lo, né? Você pode fazer até de 4 molas fiscal. 240, que era 100 hectares, 50 hectares, agora até 240 você pode regularizar. O ponto que eu estou querendo chegar com você é o seguinte: Rondônia tem essa potência hoje que nós já registramos aqui. Mas tem também uma quantidade inerte de terra ocupada, uns com condição de regularizar, outros que não têm, como você está acabando de explicar. Mas entre os que na lei atual vigente tem condição de regularizar, a gente tem um potencial econômico de desenvolvimento e crescimento inerte. É isso? Você concorda? Porque nós estamos falando aqui... Temos uma metade da Rondônia de hoje, digamos assim, parada, inerte? Tem. Precisa de ser vista. Alguns, como você falou, ao regularizar são passíveis e tem que não são passíveis, né? Nós temos aí hoje mais de 1 milhão de hectares. Como é que eu falei? 1.370.000. É um cálculo que nós fizemos há 3 anos atrás, em função do zoneamento socioeconômico e ecológico, das ações civis públicas, né, movida pelo próprio INCRA e o IBAMA em determinadas regiões, e o INCRA tem que se abster de pisar naquela área, até os municípios, para fazer estrada, escola, essa coisa toda. Eustáquio, essas áreas hoje, elas não têm mais como referência de cidade as 52 cidades, sede de municípios de Rondônia, porque todas elas estão no entorno de um distrito. Sim. Distritos que são verdadeiras cidades. Já, Não é verdade? Vamos transformar em cidades, logo, logo. Então, regularizando essas áreas, isso desentrava uma porteira de crescimento para Rondônia, que aqueles municípios, aqueles distritos, vão se tornar mais fortes e empurrar o crescimento das cidades-mãe. Tem essa visão? Olha, a maioria dos distritos, né, que nasceram e que estão aí presentes, né, para todo mundo passear, ir ver, verificar, são em cima de áreas tituladas já. O que o INCRA tem que fazer é liberar, entendeu, a extinção das cláusulas resolutivas. Liberar as cláusulas resolutivas para que o interessado ele possa movimentar em cartórios, né, que ele pode regularizar o fulano que está lá dentro, o município, entendeu? Quer dizer, todas as áreas dos municípios que foi feita doação, existe uma lei chamada 6435, não, 6431, que é a doação de áreas públicas para a criação das cidades, dos municípios, para a estruturação, né, social. Então, quer dizer, nós temos aqui, hoje, só os distritos. E os distritos estão próximos das cidades. E as cidades foram tituladas. Entendeu? O perímetro, por exemplo, Porto Velho. O perímetro Porto Velho, o título que foi dado aqui na época do Figueiredo, são 8.700 hectares, a área urbana. Ela já expandiu. Ela hoje está com uns 15.000 hectares. Agora, qualquer distrito que sair daqui, perto daqui, entendeu? Já está dentro de área particular. Que estão negociando. Você vê aí nos postes e nos pés de coqueiro, etc. Chácaras. Agora virou moda, agora o cara pega o lote dele e transforma em chácara. Depois do Covid, entendeu? Virou a chácara que virou a moda. O pessoal, para se afastar da multidão, comprou uma chácara, e aquele comprou, o compadre viu, o outro viu, virou moda. Agora aqui, você vê, aqui dentro de Porto Velho hoje tem uns 50 lotes está sendo desmembrado em chácaras. E muita revelia, entendeu? Muita revelia. Então, isso vai gerando um passivo de regularização. De problemas fundiários. Não é verdade? De caráter fundiário. É tanto que está havendo um esforço aí do INCRA, buscando parceria com o governo do Estado, com os municípios, né, estes entes fornecendo mão de obra que o INCRA não tem. Tem não, né? Absolutamente. Para poder regularizar, né? O Hildo faz isso aqui em Porto Velho, tem equipes para regularizar
trabalhando junto com órgãos de regularização do município, tanto as áreas urbanas do distrito, como as áreas rurais. E quando eu digo assim, que se tem uma Rondônia inerte, é porque a terra que não tem documento formal, ela não tem acesso a financiamento, tanto a urbana como a rural. Né? O Sim, cara lógico. não pega dinheiro para movimentar, para investir, para plantar, para criar, para transformar a lojinha num sobrado, numa loja maior. Muito bem. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que nós temos uma Rondônia inerte. Tá. É verdade. É verdade isso? Terra sem dono. Hã? Terra sem dono. Pô, quem não tem o documento da terra não é dono. Não é dono, né? Não é? Terra sem dono. O volume é grande. Isso não E outra coisa que por exemplo, isso não representa um retrocesso ao quadro que vocês enfrentaram aqui nos anos 60, 70? Se nós tivéssemos dado essa maneira de trabalhar, como trabalha hoje, essa inércia de normas que vem para trabalhar isso, trabalhar aquilo, Rondônia não era o que é hoje. Porque na colonização a coisa era muito mais dinâmica, a coisa mais séria, as normas eram flexíveis. Entendeu? E nada errado se fazia. Era a base do Estatuto da Terra, que é a lei agrária básica. Então, Rondônia já era uma potência maior do que é hoje. Sim. Claro. Sim, lógico. Entendeu? Quer dizer, e a coisa está, por exemplo, teve aquele programa que o governo lançou, Titula Brasil. Então, os municípios iam titular, fazer o processo, fazer todo aquele procedimento, o INCRA que emitiu o título, mas o primeiro trabalho. Para fazer titulação, você tem que fazer vistoria. Vistoria, você precisa de recurso. Né? Aí você tem que fazer, o pessoal tem que fazer recursos para diárias, você tem que fazer a topografia das parcelas, precisa de recurso, entendeu? As prefeituras não têm a estrutura de informática, a grande maioria, para poder sustentar esse trabalho. Não deu certo. Então os programas que eles criam é vazios. Primeiro, eles não analisam a estrutura dos municípios. Talvez 2 ou 3 prefeituras dentro de Porto Velho, dentro de Rondônia, que teriam condições de fazer esse trabalho. Inclusive, ter mão de obra qualificada. E a equipe, né? Porque hoje eu conheço prefeituras que vêm no INCRA atrás de computador velho, já utilizado. Eles não têm condições. Essa não tem condição de ajudar o INCRA. Não tem. Ainda está precisando da ajuda do INCRA. Titula Brasil, fizeram um programa, o Cuba foi para a televisão, não gerou nada. Foi só uma narrativa a mais. Né? Outro programa que a gente, que o nego não vai gostar, mas eu falo porque eu sei, o Terra Legal foi um fracasso para Rondônia. Todo mundo sabe. Verdade. Todo mundo viu, entendeu? A coisa foi brimbo. Aquilo que se tinha, ainda que fosse pouco, do ponto de vista do campo fundiário, era bem feito. A topografia era bem feita. Tudo era bem feito. Depois desmancharam. Mas o Terra Legal já foi extinto? Foi extinto. Né? Foi no governo Temer já. Uhum. Bom, como é que você vê o desafio de seu colega técnico agrícola na superintendência do INCRA, acho que pela 2ª ou 3ª vez? Não, o Flávio o Flávio Carvalho. É amigo nosso, colega nosso, é do quadro, né? Ele é esforçado, mas o sistema hoje está fechado, né? Ele acaba, não tem mais aquela autonomia, entendeu? Se você fizer hoje uma reunião, entendeu, em determinada áreas, você, o Ministério Público, está dando em cima, está acompanhando, está fiscalizando, entendeu? O cara não tem mais como sair. É complicado, é complicado. Eustáquio, nós... Agora, eu gostaria de voltar ao Jaru um pouco, falar sobre os caixões que a gente fazia. Tá, então vamos falar sobre o Jaru, mas deixa eu te dizer. Tá. Nós temos 1 hora de conversa já rolando. Então, e o programa é 1 hora. Tá. Vamos espichar aqui um pouquinho para falar do Jaru. E você vê que nem passa que a gente nem sente, né? Passa rápido. Olha, esse homem aqui, para contar o que ele sabe, tem que vir aqui umas 4, 5 vezes. Senão, a gente fica só pelos pedaços. Só pelos pedaços. Né? Às vezes a gente esquece alguma coisa, mas... Mas então, me fale do Jaru. Não, o Jaru foi onde você teve uma participação. Eu iniciei aquilo ali. Eu não sou eu sozinho, teve uma equipe, né? Bem escolhida, entendeu? Com um apoio forte, né? de Brasília, nós, recursos, né? Não faltava recurso, tanto para os colonos, né? para o trabalho.
Mas com o fato de ser um projeto de uma terra mais fértil, né, a convergência da migração foi muito dirigida para o Jaru. E tanto é que eu é que recebia esses paus de arara. Entendeu? Nós tínhamos ali um igarapé chamado igarapé da tucandeira, que é aquela formiga, que lá tinha muito aquela formiga na tucandeira. Tucandeira, tucandira, né? Dá até íngua, né? Íngua. Aí, onde é que a gente tomava banho, aquele negócio todinho. Depois nós paramos de tomar banho, porque começou a haver a população, e mulheres, aquele negócio, a gente tomava banho no Rio Jaru. 5 horas da tarde, 8 horas da noite, 9 horas da noite. No Rio Jaru, você ia ficar doido no Rio Jaru? Mutuca, pium. Mas a gente tomava banho lá. Subia nas pedras. Borrachudo. Borrachudo. Mosquito da malária. Tinha muito. Anofelino, né? Anofelino. Então, quer dizer, o índice de morte foi tão grande no Jaru que nós tínhamos estoque no almoxarifado de caixão para adulto e para infantil, e para criança, adolescente. E nós é que fazíamos caixão. Nós não tínhamos. Porque marcenaria não existia. Talvez Porto Velho que tivesse ainda naquela época. Né? Mecânica, assim, o cara tem uma loja ali, ou tem um ambiente ali que ele faz serra. Então nós que à noite fazer caixão. Mais largo em cima e vai afinando embaixo. E comprava amorim, aquele pano, e taxinha a gente, vamos fazer aí. A gente fazia a média de 4 caixão por dia, à noite. Estava eu e a turma de técnico. Não tinha o que fazer. De tal índice de mortalidade que tinha. Malária. E ninguém era genocida, não é? Não. Ninguém era genocida. E com por isso que foram 2 médicos para lá, que era o Cláudio. E foi o doutor Evaldo, que era um pesquisador da SUCAM, embora agrônomo, mas é um cara padrão de médico. Ele pintava, ele trouxe 3 pessoas com ele, saía pegando os anofelinos, pintava as asinhas deles com a tinta específica, muito suave, soltava e depois ia procurar esse bicho. Chegava e encontrei ele até 3 quilômetros. São estudos que já se faziam. Olha só, quanto altura, ele viajava. Ele viajava. A altura também chegava a 1,70 m. Você encontrava eles. É uma coisa, trabalho assim meio doido, né? De doido, né? Mas era que é isso. Que a SUCAM fazia, né? Com a Fundação CESP, né? A SUCAM na época, não era? Fazia, era, sim. Sim. Então, essa é a realidade de Rondônia, entendeu? Mas valeu, eu acho que o sacrifício, né, nosso, não só a minha, como dos técnicos, muitos técnicos bons tem aí. E, na verdade, o Rondônia foi, os técnicos agrícolas, que deram a sustentação ao INCRA, em todos os aspectos. Porque tinha poucos agrônomos, e nós éramos em 48. E parece que foi uma safra só de técnicos bons. Segurou a barra. Segurou a barra, você conhece, você sabe. Eu conheci muitos deles, né? Olha, eu vou encerrar essa conversa nossa fazendo uma pergunta final para ele. Você acha que se não fosse a ação do governo militar, na época, de abrir as rodovias para a Amazônia, Transamazônica, a 364, de criar esses projetos de colonização, se viesse pelo governo civil, você acha que teria sido criado? Era muito difícil. Era muito difícil. É muito difícil. Porque você vê que veio na frente, veio os militares, né, com condições estruturadas para essas aberturas dessas rodovias, para ligar o sul com o norte. Entendeu? Na época do Juscelino Kubitschek, né, que foi a 364, o Figueiredo, né, o assalto em 82. Entendeu? Quer dizer, seria possível que até hoje Amapá, Roraima, Rondônia continuasse território. Continuasse muito limitado ainda. Né? Né? Nós não estamos com problema agora né? Nós não estamos com problema agora de voos, né? De voos aqui. Voltamos a ter problema de logística. Que só tivemos no começo de Rondônia, né? Lá atrás. Verdade. Olha, são coisas da vida. Foi um prazer receber aqui eu vou chamar de doutor Eustáquio, técnico agrícola, de um tempo em que técnico agrícola tinha conhecimento de agrônomo. Aliás,
Eu acho que vocês, naquele tempo, tinham um conhecimento superior aos agrônomos de hoje. Né? E tiveram esses desafios de enfrentar o chamado Inferno Verde. Inferno Verde. Né? Inferno Verde. De Os vir para rincões cá, da Amazônia. dedicar a vida de vocês. Os rincões. A essas plagas, sertões amazônicos, e transformar isso aqui num pedaço do Brasil, apesar de toda a diversidade e das Marinas da Silva. Verdade. Isso. Olha, eu te digo uma coisa, para que você falou uma coisa interessante aí agora, sobre essa questão. Ó, o Burareiro veio um pessoal do Sul, mas no nível social e econômico, porque tinha uma seleção mais... porque a dimensão das áreas era maior. Muitas vieram casados com as mulheres já mais ou menos, né, já de frequentar shopping, de frequentar salão, aquele negócio assim. A maioria, eu conheço uns 8 casais. O marido teve que abandonar o lote e ir embora, porque a mulher não aceitou ficar em Rondônia. E Burareiro já estava uma região bem desenvolvida naquela época. Agora, você imagina nós quando chegamos, em 72. Isso é uma história, né? E não podia namorar as filhas dos colonos. A gente namorava. Quer dizer, vocês tinham que ir para o puteiro mesmo, não tinha jeito. E no final de semana, o pau comido, nós viemos para Ji-Paraná, era no Baixo Beletriz, a turma toda. E era a forma de divertir. Até o Walter Bartolo criar a volta do boêmio. Aí ele acompanhava a gente, com aquele violão, aquele vozeirão dele, né? A gente gostava. Ele foi meu padrinho de casamento. Gente, mas nós aqui já estamos entrando noutra história que vai ficar para outro dia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Eustáquio, por nos contar essas histórias. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão adorar e vão passar essas histórias para frente, para os seus filhos. Né? Gente, vocês acabaram de conhecer um pioneiro de verdade. Aquele que chegou na frente para receber você que hoje está de boa em Rondônia. Muito obrigado. Até a próxima vez.